que gerou, sim, querendo ou não, uma mudança de rotina dessas pessoas. Planejar é fazer escolhas e direcionar suas metas para o futuro desejado também. Contudo, para que o planejamento tenha sucesso, é fundamental monitorar, corrigir e avaliar essas escolhas, até porque nem tudo que a gente sonha em ter acaba sendo o melhor para nós, não é verdade? O consultor Robson Costa revela que o meio do ano, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento interessante para esta análise também ser feita. O planejamento ele não pode ser estático na visão dele. E é por isso que nós estamos recebendo o consultor Robson Costa para poder falar sobre essa importância nesse momento aqui do Gazeta News, edição da tarde, de revelar planos, cumprir metas e estabelecer também essas metas. Robson, muito obrigado mais uma vez pela presença nessa nova oportunidade que nós estamos falando aqui de avanços na carreira, na vida, estabelecendo metas e transformando sonhos em realidade. Um abraço para você, uma ótima tarde. Ótima tarde para você também, Vizerlan. Boa tarde também aos espectadores. E é sempre bom a gente falar sobre planejamento, né? O planejamento ele é a mola propulsora para melhores resultados da nossa vida como um todo. Na vida pessoal, na vida profissional, na carreira, dos negócios. E geralmente a gente deixa o planejamento, quando ele vai chegando nessa fase do ano, né? Já estamos aqui praticamente entrando no mês de agosto, é colocado em segundo plano. Mas sempre há tempo para planejar e sempre é tempo de planejar. Para a gente colocar, na verdade, como você já bem adiantou, né? Estruturar as nossas metas, estruturar os nossos objetivos e a gente começar a colocá-la em prática, né? Alguns planos que muitas vezes negligenciamos. Mas, para isso, é necessário estabelecer prioridades. E é uma grande dificuldade, Viderlan, que eu encontro nos processos de consultoria, nos processos de mentoria que eu tenho a oportunidade de acompanhar, independentemente da área, independentemente do grau, né, de instrução, independentemente da faixa etária, as pessoas elas têm uma dificuldade de estabelecer as prioridades para a sua vida como um todo. E isso dificulta, inclusive, na organização de um planejamento. Seja um planejamento para a vida pessoal, para a vida profissional, para a carreira, para os negócios. Então, antes de planejar, precisamos estabelecer prioridades e ter plena convicção do que, de fato, nós queremos. Essa acaba sendo uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Muitas vezes você precisa também ter conhecimento de que é possível nesse sonho, nessa meta, nesse planejamento. Às vezes o planejamento muito além daquilo que você tem no momento acaba sendo um risco e pode provocar um efeito reverso, a chamada frustração. Com certeza. Quando nós vamos planejar, precisamos também compreender a realidade atual, que é o diagnóstico da realidade e análise dos cenários. Tem uma ferramenta que geralmente eu gosto de indicar, que é a matriz SWOT, e essa matriz SWOT ela faz uma análise de cenários internos e externos. O que é importante a gente entender antes mesmo de planejar. Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças, para depois a gente estabelecer as metas para cada área que nós pretendemos planejar e, posteriormente, um plano de ação. Então, algumas pessoas elas estabelecem planos estratosféricos, né? Algo assim que é irreal, e se você pegar o histórico dos últimos anos da vida, nunca foi alcançado aquilo, e se você não mudou a realidade, não tem ferramentas e elementos que vão trazer um desenvolvimento diferente do que aconteceu no passado, a gente precisa estruturar metas a curto, a médio e a longo prazos. Não tem como você já pensar, eu quero comprar ali um carro de não sei quantos mil reais. Se eu não tenho aquele recurso, se eu não tenho ali uma reserva financeira, se eu não tenho ali um planejamento de como eu vou pagar aquele carro, pagar os encargos que são acessórios dele, né? Um IPVA, um seguro do veículo, a própria prestação, se eu não tiver o recurso para comprar aquele carro à vista, eu vou causar um problema para a minha vida pessoal, para o meu negócio, para a estrutura familiar como um todo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é necessário que eu tenha plena convicção da minha realidade naquele momento. Aqui foi uma situação pontual, mas seja para a compra de um carro, seja para a compra de um imóvel, seja para uma viagem, seja para um investimento financeiro que a gente venha fazer, eu preciso compreender a minha realidade. Sempre planejar, né, como diz o ditado popular, com os pés no chão, mas com foco em melhores resultados, né? Esse é o objetivo do planejamento. Você está aqui no ponto A, você vai criar um plano para que você saia do ponto A para o ponto F, para o ponto J, para o ponto Z,
E o planejamento vai facilitar que você consiga ter essa estruturação e observar o passo a passo até a concretização daquele sonho, daquela meta, daquele objetivo que foi traçado no início. Então, eu gostaria, Robson, de aproveitar esse ensejo e me colocar aqui à sua disposição para que você pudesse prestar uma consultoria como consultor nessa situação. Por exemplo, tenho um sonho em passar no concurso público. O que poderia, por exemplo, observar hoje, imediatamente, para colocar esse sonho em prática? Explica aí. Pronto. Quando você vai estudar, seja para um concurso público, seja para um exame de ordem, seja para qualquer outra prova que você vai submeter, é importante que eu tenha consciência da minha realidade e como eu estou aqui tecnicamente, dos meus estudos, né? E eu preciso planejar focado em qual é esse principal objetivo que eu tenho daquele concurso público. Porque concurso público, Viderlan, é muito genérico. A gente sabe que existe aí uma infinidade, né? Você pode fazer concurso na esfera do Poder Executivo, do Poder Legislativo, pode fazer no Judiciário. Tem algumas provas que elas são um pouco mais complexas, concursos públicos que passam por várias fases. E nós precisamos não apenas ter uma bagagem técnica, mas eu sempre costumo dizer que é importante adquirir também habilidades comportamentais e inteligência emocional, porque a pressão é muito grande. Quando a gente projeta algo, quando a gente planeja algo, gera também uma expectativa pessoal, uma expectativa no contexto geral das pessoas que estão ao meu redor, e um planejamento ele também demanda um esforço. Para que eu concretize uma meta, um objetivo, um sonho, eu vou me esforçar, isso vai demandar tempo. Eu sempre digo o seguinte, que o tempo é um artigo democrático, todo mundo tem 24 horas, né? Mas a forma como nós administramos é isso que vai determinar os melhores resultados que nós vamos ter. Vai querer estudar para concurso público? Vai precisar, de fato, planejar, se organizar, porque nós temos várias contas emocionais, né, ao nosso redor. Temos a conta família, temos a conta trabalho, temos a conta, os grupos sociais que nós participamos e temos que dividir também o nosso tempo nesse contexto. Então, mesmo para planejar passar no concurso público, é interessante ter todo esse desenvolvimento do conteúdo técnico que vai ser estudado, compreender qual é o concurso que eu vou fazer, compreender também até a análise da banca mesmo, jurídica, né? Porque hoje nós temos 500 instituições que fazem concurso público, o perfil da banca, ele também muda. Eu já fui servidor público, por isso que eu falo sobre isso, né? Voluntariamente pedi para sair há algum tempo, mas eu fui servidor público, já estudei para concurso público e tive que me dedicar bastante para concretizar o meu sonho naquele momento. Depois eu percebi que o meu perfil era mais empreendedor, era mais na área de gestão de negócios, né? E tive aí uma mudança de carreira e um planejamento de mudança de carreira, né? Não sei se os espectadores têm conhecimento, mas a minha formação inicial é jurídica. Eu sou advogado. Depois de um tempo, fui servidor público, fiz mestrado na Universidade Federal de Alagoas e depois de um tempo fiz esse processo de mudança. Então, eu fiz um planejamento de carreira, um planejamento de mudança de carreira, um planejamento de gestão de imagem, um planejamento de posicionamento de mercado para que hoje eu pudesse vender e viver de produtos e serviços de consultoria, de mentoria, de cursos e treinamentos para profissionais da área jurídica, né? E unido o útil ao agradável, a minha formação inicial, as minhas formações complementares em gestão e empreendedorismo, para auxiliar outras pessoas a se planejarem e concretizarem os seus sonhos, seus projetos com melhores resultados. Sou empreendedor, mas não tenho a minha empresa formalizada. Quero dar mais um passo importante, subir mais um degrau. Isso pode também ser estabelecido como meta neste planejamento, Robson? Com certeza. O primeiro passo para o empreendedor é você estabelecer e ter plena consciência do seu modelo de negócio, de você identificar quem é o seu público-alvo, de você identificar qual é a proposta de valor, o que é que você pode oferecer e compreender também as nuances do mercado, porque a conjuntura política, econômica, social, ela interfere diretamente no planejamento, interfere diretamente no negócio. Hoje não temos como falar em gestão de negócios sem falar sobre inteligência artificial, sobre processos de automação, sobre posicionamento digital. Então, aquele que quer empreender, ele tem que ter essa compreensão geral dos canais de comunicação, onde ele vai oferecer, onde ele vai vender os seus produtos e os seus serviços.
Temos, é claro, né, as mídias tradicionais e temos também as mídias digitais. Dependendo do modelo de negócio, você pode utilizar os dois canais de comunicação, né? Alguns são mais conservadores, outros são um pouco mais vanguardistas, mas isso também pode ser objeto do planejamento. E estruturar um modelo de negócio é você compreender tudo isso para que eu possa planejar, eu tenho que ter essa compreensão, né? A compreensão do mercado, a compreensão das possibilidades, estudar inclusive a probabilidade de êxito, né? Estudar os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que pegar a referência no mercado, assimilar as boas práticas e também construir o repertório próprio. Então, quem empreende tem que ter identidade. Eu tenho que transmitir a minha identidade dentro do meu negócio. Se eu não transmitir a minha identidade e se eu quiser usurpar a identidade alheia, fazer aquilo que o outro fez, para ele deu certo, para mim vai dar certo, não necessariamente. Porque as realidades elas são distintas e quando a gente planeja, Viderlan, é importante entender que eu planejo focado na minha realidade. Eu não vou planejar focado na realidade do outro, porque o processo de comparação ele pode ser muito nocivo e quando a gente se compara com o outro, a gente pode ter algumas dificuldades e até algumas frustrações nesse sentido. Então, planejar é desenvolver também habilidades comportamentais, é desenvolver habilidades emocionais para lidar com as pressões, mas a gente trabalhar de forma a empreender em todos os aspectos, na vida profissional, na vida pessoal. Empreender não é só montar um negócio, empreender é você, de fato, exercitar a sua capacidade criativa para gerar negócios e transformar o ambiente que está ao nosso redor. Robson, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Volte outras vezes como consultor para trazer essas metas, né, que as pessoas muitas vezes têm, mas têm às vezes os mais diversos motivos para não colocar para o campo da prática, não tirar da gaveta, por exemplo, aquele bom projeto, aquele planejamento que pode ser muito bem executado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Viderlan. Um abraço, então. Recebemos aqui no estúdio, né, o consultor para poder trazer para todos nós muita informação, Robson Costa, colocando aqui para a gente de uma maneira muito clara, muito prática, de que é possível, sim, encerrar 2024 com boa parte de nossas metas, se não na totalidade, mas boa parte delas sendo bem executada, sendo bem pensada, estrategicamente também, cada passo podendo ser muito bem pensado, colocadas em práticas aqui agora em 2024. Vou trazer nesta sequência do Gazeta News, edição da tarde, a Priscila